Seguinte, o assunto que nós vamos começar a trabalhar nessas duas aulas de hoje, tá certo? É um assunto muito interessante, eu chamo a sua atenção, porque esse assunto ele tem a ver com outros. Que assunto é esse, professor? É a crise de 29. A grande crise econômica, né, que teve como epicentro desse cataclismo, desse terremoto econômico, a partir dos Estados Unidos, né? Começou com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Na verdade, para falar a verdade, a crise ela é bem anterior a 1909. Ela começa logo em 1920, 21, 22, ela foi se agravando com o tempo. E quais são os outros assuntos que têm repercussão? Uma boa tarde especial para Deilson Rodrigues, lá da Unidade Escolar Francisco José de Búcio. Seja bem-vindo. Vamos lá, Gabriel, vamos lá. O Gabriel Medina é da Unidade Escolar Oscar Gil Castelo Branco. Ah, valeu, cara. Muito bem. Bom, professor, esse assunto tem a ver com o quê? Olha, esse assunto tem a ver com a ascensão do nazifascismo, tá certo? Tem a ver com o início da Segunda Guerra Mundial, é um dos fatores que vai desembocar 10 anos depois, no início da Segunda Guerra Mundial, quando o Hitler invade a Polônia em 39, e aqui no Brasil vai repercutir também com a crise do poder das oligarquias cafeicultoras, tá legal? Bom dia especial para Elisa Rodrigues, seja bem-vindas, tá? Galera, toda aula nossa tem um roteiro, né? Quais são nossos objetivos, qual o assunto que nós vamos trabalhar, tá certo? E esse nosso roteiro da aula de hoje é esse aqui. O objetivo do conhecimento. Opa! É da Yara ou é da Lara? Da Silva, lá do Oscar Gil, que é do município de Jatobá do Piauí, né? Beleza, Carlos Daniel. Então, são todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos lá. Crise capitalista de 1929 é o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. Tá legal? Qual é a habilidade que vai ser observada? Essa habilidade de analisar os impactos, tá? O Carlos Daniel também, do Oscar Gil. Rapaz, o Oscar Gil tá de peso hoje aí. Parabéns, viu? A galera do Oscar Gil, Castelo Branco, de Jatobá do Piauí. Ah, forte abraço. Vamos lá. Desde que dia está começando as aulas? Ah, desde a semana passada, anterior ao carnaval, já iniciou. Essa é a nossa segunda aula, viu, Edmar? Dá uma olhadinha na plataforma do canal Educação, lá você vai ter, viu, Edmar e todos os outros vão ter acesso às aulas, elas ficam lá arquivadas, as aulas em vídeo e o PDF das aulas. Tá legal? Você assiste depois para fazer tipo uma revisão. Agora, o lance mesmo é acompanhar as aulas ao vivo. Por quê? Porque você faz perguntas, você interage, né, com o professor, fica bem mais legal, tá? Bem dinâmico. Então, vamos lá. Habilidade, analisar os impactos do processo de industrialização na produção e circulação de produtos e culturas na Europa, na Ásia e na Oceania e explicar as características físicas naturais da forma de ocupação dos da terra, diferentes regiões da Europa, da Ásia, da Oceania, e, sobretudo, nesse caso agora aqui, é analisar a crise capitalista de 29, não é certo? Relacionando essa crise de 29 como resultado de um intenso movimento de especulação, né, financeira no início do século XX, tá bom? Compreender os principais desdobramentos da crise de 1929. Fazer aqui uma pequena correçãozinha, né? Então, aqui é a crise de 1929, né? Não é 1919, tá? Mas, tranquilo, vamos lá. Vamos lá. A crise de 1929. Está quase completando 100 anos, né, da crise de 29. E ao final desta aula e da próxima, nós vamos resolver questões. Tá legal? Tranquilo, de boa? Então vamos juntos. Inicio minhas aulas com um pensamento, uma frase motivacional, tá? Para que sirva de reflexão, para nosso dia a dia. Que tal essa desse treinador de futebol americano, Lou Holtz? Esse cara, ele foi jogador, né, de futebol americano, atleta. Depois, quando ele se afasta, né, das quadras, ele vai passar a ser treinador, treinou várias equipes, e hoje ele é um analista, ele participa de programas dos Estados Unidos, fazendo os comentários, as análises dele. Olha essa frase dele, pense nisso, abre aspas, vencedores e perdedores não nascem assim,
eles são os produtos de como eles pensam. Olha que coisa legal. O que é que esse cara está dizendo? Vencedor e perdedor não nascem assim. O cara, no dia que nasce, lá na maternidade, olha, esse aqui, um bebezinho, esse aqui vai ser um vencedor na vida. Ah, esse aqui vai ser um perdedor. Não, não é assim. Não é dessa forma. Então, meu querido Lou Holtz, como é que é esse lance mesmo? Ele diz o seguinte, olha, ou vencedor ou perdedor são os produtos de como eles pensam. Então, cuidado com os pensamentos, viu, gente? Pessoas que têm pensamento negativo, né, de que nada vai dar certo, não se preocupe não, não vai dar mesmo não. Ele vai acabar colecionando uma série de derrotas e tal. Agora, quem pensa diferente, que as coisas vão dar certo, quem confia em você mesmo, né, então você é um vencedor. Então, cuidado como o que você pensa, né, acaba resultando no que você é. Ok? Vencedores e perdedores não nascem assim, eles são os produtos, né, de como eles pensam. Tá legal? Vamos iniciando então, depois dessa frase motivacional, né? Espero que vocês incorporem isso. Tá legal? Vamos falar hoje sobre a crise 29, que é uma crise tanto econômica, que acabou desembocando, né? Se desdobrando, né? Isso, Edmar, caso Daniel, essa crise ela começa no aspecto econômico e ela vai desembocar no aspecto social e político também. Vamos comentar tudo isso. Tenha calma. Se você nunca entendeu esse assunto, você vai entender hoje, nessa aula conosco. Tá legal? Vamos explicar isso de forma muito calma, muito tranquila, para que você aprenda, tá certo? Logo de início, eu vou deixar bem claro para vocês que, apesar da aula ser uma aula de história, não vamos falar muito de economia, tá certo? São ciências que andam ali muito próximas da outra, tá certo? Olha só, como é que é esse lance da economia? É porque a crise de 29, ela começa como uma crise econômica, né? Tem a ver com a especulação na Bolsa de Valores, tem a ver com a superprodução, né, nas indústrias norte-americanas, né? O fato dessa situação toda ter gerado um nível de desemprego muito preocupante. Ou seja, hoje nós vamos falar muito em conceitos da área econômica. Mas fica ligado, porque no Enem, que você está se preparando para fazer o Enem, não é verdade? Então, o Enem, uma das marcas do Enem é a interdisciplinaridade. Ou seja, as ciências, né? É isso, Edmar? As ciências, elas dialogam entre si. Você deve ter observado, nas últimas edições do Enem, tem algumas questões que você fica assim, o que isso aqui é? História, é filosofia, é sociologia, é geografia? Na verdade, na área de humanas, né? Geralmente as questões elas abordam os conhecimentos das diversas áreas, tá certo? Então, combinado, hoje vamos falar muito de conceitos na área da economia. Lógico, vinculados ao conhecimento histórico, não tenha sombra de dúvida. Quer aprender bem história? Tem que aprender bem a economia. Quer aprender bem a economia? Você tem que aprender bem da história, né? Porque tudo é um processo histórico, é uma evolução de ideias, de conceitos, tá bom? Que imagem é essa, professor César, que nós estamos vendo na nossa tela? Isso é uma fila para entrar no cinema? Que país é esse? Não, meus queridos, essa fila, veja bem, olha aí, o nosso amigo diretor de imagem, né, o Jackson, ele agora dá um close para vocês entenderem que é uma fila de desempregados à espera de receber alimento, uma sopa, em Nova York, em 1930. Pais de família, tá certo? Que estão desempregados, eles foram demitidos, e vocês sabem que quando uma empresa entra em falência, uma empresa demite, vai gerar o desemprego. Não é verdade? E veja vocês que em qualquer país do mundo, em qualquer momento da história da humanidade, sempre alguns vão estar mais preparados para enfrentar crises. Tem uns que têm gordura para queimar. Geralmente é uma elite, né? Poucas pessoas. Né? Tem uma reserva, não é isso? Tem uma poupança. Eles têm seu patrimônio. Agora, o pobre, o operário, não tem como. Olha aqui o Edmar Maciel, vamos dialogar, vamos interagir. Estou me preparando para o Enseja. Essas aulas podem ser úteis, professor? Sim, claro, com certeza. Fica ligado, né? Fica ligado, quando tiver dúvida, pergunte, fique à vontade, meu irmão. Nós estamos aqui exatamente para contribuir com o seu sucesso, tá certo? Então, vamos lá. Aí, Edmar, quem te viu, quem te vê?
olha só, os Estados Unidos hoje, uma super, mega power, potência econômica, tecnológica, militar, política, mas há uns 100 anos atrás não era assim não, viu? Não era assim não. Olha que eles tiveram momentos muito difíceis, né? A ponto de avós, né, bisavós de cidadãs americanas hoje, né, hoje, today, estarem lá no passado, na década em 1930, numa fila para receber um prato de comida. Eu não sei se os jovens norte-americanos hoje, né, os estadunidenses, ele tem noção, né, da calamidade que foi para o país deles, para o país e para os antepassados dele, a crise econômica que veio à tona em 29. A gente fala assim, crise 29, pessoal, mas você entenda, ela já vinha sendo gestada já há alguns anos atrás. 29 foi o apogeu que arrebentou a tampa da panela de pressão mesmo, né? E aí, quebradeira de empresa foi generalizada. Quebrou a Bolsa de Valores de Nova York, vamos falar sobre isso, tá legal? Então, está aí. Uma cena forte, não só para os Estados Unidos, né, Diego Matos, também do Oscar Gil, Castelo Branco, né, Jatobá do Piauí. Olha, Diego, em qualquer país do mundo, em qualquer época da história, quando você vê homens, adultos, mulheres também, em condições de trabalhar, de produzir, estando na condição de desempregado, numa fila, cara, para receber um prato de comida, é porque não está bom, a situação não está nada legal. É muito preocupante. E era isso que aconteceu. Agora vamos tentar entender, né, como é que chegou a esse ponto. Aquela primeira imagem, aquela do slide anterior, era para causar esse impacto mesmo, tá bom? Para que vocês peguem aquela reação. E o que foi que houve? Como é que chegaram a esse ponto? Né? Os Estados Unidos, alguns até talvez nem saibam os efeitos danosos, né, os estragos, né, que fizeram aí a crise 29. Não só nos Estados Unidos, na maioria dos países capitalistas ocidentais, tá legal? Mas tudo começou, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, com a realidade, com o contexto, logo após a Primeira Guerra Mundial. Como vocês sabem, a Primeira Guerra Mundial ela vai de 1914 a 1918. O que acontece nessa Primeira Guerra Mundial? As nações da Europa, Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália, essas nações elas ficaram muito sacrificadas. Tá? O combate, a guerra foi lá, né, no país deles. Então, prédios foram bombardeados, indústrias foram destruídas, plantações foram incendiadas, rebanhos de animais foram mortos, conflito, guerra, bala, fogo, destruição. Enquanto isso, os Estados Unidos, ele não sofreu assim com a Primeira Guerra Mundial, porque a confusão toda estava do outro lado do Atlântico. Você está entendendo? O palco de guerra, viu, Diego? O palco de guerra era a Europa, os países europeus, né? Então, eles foram preservados, de boa. Tá legal? Entraram na Primeira Guerra Mundial, né? Já quase no finalzinho, tá? E saíram ilesos, né? Ou seja, a indústria norte-americana não sofreu nada, tá? Boa tarde especial para o Marcos Cidalino, também do Oscar Gil, tá? Em peso, né? Gabriel Medina, boa tarde, meu irmão. Então, olha só, galera. Então, vejam, o que está escrito na tela? Após a Primeira Guerra Mundial, a economia dos Estados Unidos se tornou a mais importante do mundo. A economia norte-americana, a indústria norte-americana, né? A indústria norte-americana, aqui é o Gabriel Medina. Então, esse local foi o mais atacado. Exato, Gabriel, eu estou me referindo à Europa, porque a confusão toda foi lá, a guerra, o palco da guerra, né, foi na Europa. A Europa essa que foi sacudida, abalada por duas guerras, né? Pela Primeira Guerra Mundial, 14 a 18, e depois pela Segunda Guerra Mundial, de 39 a 1945. Então, no século XX, na primeira metade do século XX, a Europa foi sacudida aí por duas grandes guerras, né, de fortes impactos, né, que morreram muita gente, milhares de pessoas, tá bom? Então, o que o povo diz, Gabriel? A galera não diz, assim, o ditado popular,
Desgraça de uns, alegria de outros. Vocês não já ouviram isso? Então, desgraça de uns, quem? Dos europeus, que saíram muito sacrificados da guerra, com as suas indústrias destruídas e também saíram endividados, porque uma guerra sai cara. Então, desgraça de quem? Da Europa, dos europeus. Alegria de outros, de quem? Dos norte-americanos, os Estados Unidos, suas indústrias preservadas. Ele vai chegar a dizer o seguinte para os europeus: vem cá, vocês consomem isso aqui? Os europeus, consumimos, vocês estão tendo condições de fabricar? Não, não está dando, né? As indústrias foram tudo bombardeadas, né? Aí o que é que os Estados Unidos disseram, os industriais norte-americanos? Meus queridos, fique tranquilo, pois nós temos como fabricar para vocês esse produto. Esse e outros, e muitos outros. E assim foi, cara. Então, assim, o parque industrial norte-americano, após a Primeira Guerra Mundial, se torna a mais importante economia do mundo. Aí eu pergunto para vocês, vou até colocar aqui no bate-papo, vamos interagir. Antes dos Estados Unidos se projetarem como a potência mais rica do mundo, a economia mais poderosa do mundo, que foi depois da Primeira Guerra Mundial, eu pergunto para vocês, antes dos Estados Unidos, qual era a nação que era a nação mais rica do mundo, antes dos Estados Unidos? Vamos lá? Vamos ver se vocês participam aqui, ou pelo IPTV, ou então pelo YouTube. Que nação foi essa? Vocês estão vendo aí que nem sempre foram os Estados Unidos, né? Esses Estados Unidos que nós estamos vendo hoje, ele emerge como potência logo após a Primeira Guerra Mundial. Depois teve a crise de 29, precisaram de mais 10 anos e se recuperaram, né? E depois da Segunda Guerra Mundial, também ele se fortalece. Então, qual foi o país, qual foi a nação que era hegemônica, que era dominante em termos de economia, no aspecto militar também, no aspecto tecnológico? Deixa eu dar aqui uma dica. Foi o país onde partiu de lá a Revolução Industrial, no século XVIII. Aí está mais fácil, não tá? Que nação foi essa, galera? Vocês lembram? Né? Um país que disparou em termos de economia. Porque vocês sabem que nem sempre a Europa e o mundo, né, tiveram as mesmas nações sendo líderes, né, protagonistas. Houve uma época que foi Portugal e Espanha, na época da expansão marítima, né? A Holanda teve assim um período também de destaque. Mas depois, meus queridos, foi a Inglaterra. Tá legal? A Inglaterra, ela desponta, né? A partir do século XVIII, 1700 e tanto. Depois, durante todo o século XIX, 1800 e tanto, foi aí uns 200 anos de hegemonia como a nação mais poderosa do mundo. Com a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra foi muito abalada. Inclusive, muitas colônias do Império Britânico se aproveitaram daquele momento que a metrópole estava fragilizada, né, para conseguirem as suas independências em relação à Inglaterra, tá bom? Então tá aí, a Inglaterra desponta, né? Aliás, os Estados Unidos despontam como potência hegemônica. Os Estados Unidos, eles tinham compradores dentro e fora do país, mas também estimulavam a oferta de crédito para esses compradores, bem como a política de aumento salarial para os empregados. Olha, galera, então, quando a gente fala assim que a economia norte-americana, ela disparou como sendo a mais importante e produtiva indústria do mundo, mas além de produtos industrializados, né, os Estados Unidos começaram também a atuar fortemente na oferta de crédito. O que é isso? Seja bem-vinda, Laiane Mendes. Boa tarde, especial para você também. Nós estamos falando sobre a crise 29, viu, Laiane? E os outros estão acompanhando atentamente. Então, observe que os Estados Unidos começaram a ser a maior nação credora do mundo. O que é isso, Laiane? Nação credora. Nação credora é aquele país que empresta dinheiro a juro, né? Empresta dinheiro a juro. Então, as nações do mundo, as demais, passaram a ser nações devedoras dos Estados Unidos, tá? Então, os norte-americanos, eles lucravam de todo jeito, viu, Gabriel? Marcos e Dalino. Os Estados Unidos ganhavam de todo jeito. Ou ganhavam
lucrando, vendendo produtos industrializados, ou lucravam emprestando dinheiro a juros altos, que norte-americano não é de dar morro em ponta de faca, não, como diz no interior do Nordeste, né? Então, veja que é o juro bem alto, tá? Então, era uma potência que atuava em vários ramos. Olha essa imagem de prosperidade, né? Essa aqui é os Estados Unidos, você está vendo, né, os veículos da época, do início do século XX, né? Então, os eventos da Primeira Guerra Mundial acentuaram a posição de potência econômica internacional dos Estados Unidos, tá? A Laiane, ela é de Queimada Nova, né? Opa, terra boa. Unidade Escolar Tomás Francisco de Souza. Muito bem, Laiane Mendes. Beleza. É um prazer tê-la conosco. Então, Laiane, veja bem. Primeira Guerra Mundial, como eu falava há pouco, acho que antes de você chegar, desgraça de uns, alegria de outros, né? A Europa está arrasada. A Europa está estraçalhada com os efeitos da Primeira Guerra Mundial. Sobretudo o setor econômico, né? As indústrias têm que ser reconstruídas. Estava tudo no chão, né? E aí, nos Estados Unidos, só maravilha, né? Só onda boa, né? Se melhorar, estraga. Tipo assim, cara. Então, eles começaram a fabricar e produzir em larga escala. Agora, tem que ter cuidado. Produzir, né, em larga escala é bom. Agora, melhor ainda é vender. Interessante é vender. É dar o escoamento, né, dar saída para essa produção. Mas, enquanto isso, porque veja bem, você está lembrado? A Primeira Guerra Mundial terminou em 1918. Tá? A crise que nós estamos tratando nessa aula de hoje, foi o apogeu dela, né, o ápice, foi em 29. Ou seja, 11 anos depois. Uma década, né? Uma década. Então, nesse período de uma década, os Estados Unidos foi do paraíso ao inferno. No momento aqui é o paraíso. A Belle Époque, também chamada a Bela Época. As pessoas estavam com aquela impressão de que aquilo nunca ia mudar. Olha aqui uma fotografia da época, e como vocês estão observando, né, nós temos as fotografias, elas são praticamente todas em preto e branco. Nós estamos falando de fotografia de 100 anos atrás, né? Ainda não tinha fotografia colorida, né? Boa tarde, Enzo Lohan Alves Ramos, seja bem-vindo, meu irmão. Naquela época, Enzo, as fotografias preto e branco, e aí, quando você vê alguma hoje pela internet, colorida, é porque ela foi colorizada por um software, né? Tem programa de computadores que fazem isso, né? Que colorizam fotos antigas em preto e branco. Então, o povo estava se divertindo, como você está vendo nessa imagem. Era festa. Você vê o cara com violino, né? Outro lá com saxofone, os casais dançando. Ou seja, havia um clima de prosperidade, né? Havia um clima de euforia. Olha aqui, rápido crescimento na economia americana após a Primeira Guerra. A década de 20 foi aí uma década de ouro. A década de 20 do século 20. Estamos falando de um contexto de 100 anos atrás, tá bom? O avanço do consumo de mercadorias, consolidando o American Way of Life, de fácil tradução do inglês para a nossa língua. Olha só, o estilo de vida americano. O American Way of Life, ele acabou se projetando para o resto do mundo, tá? Boa tarde, Nicolas Henrique, seja bem-vindo, meu irmão. Estamos falando hoje sobre a crise de 29 e seus efeitos, seus desdobramentos. Nesse exato momento, nós estamos tratando sobre essa projeção desse clima de euforia a partir dos Estados Unidos para o restante do planeta, né? Ou seja, os outros países começaram a querer se vestir como os americanos se vestiam, se alimentar como os norte-americanos se alimentavam, se divertir, né, através da música, cinema, né, como os norte-americanos se divertiam, tá bom? Então, observe, tudo bem, Enzo, não, tudo bem, te compreende. Então, observem que o American Way of Life, ele começa a se espalhar pelos outros países. Você está vendo aí os carros da época, um momento de euforia. Olha, a economia norte-americana era responsável por 42% de todas, galera. Todas as mercadorias feitas no mundo. Olha que coisa. Quase que a metade de tudo que era fabricado no mundo saía dos Estados Unidos. 42%. Por aí você tira a força da economia norte-americana. 42% de todas as mercadorias
fabricadas no mundo eram fabricadas nos Estados Unidos da América, tá bom? Mas não só nesse aspecto industrial, não. Vejam bem, os Estados Unidos também, eles eram a nação maior credora do mundo, que emprestava vultosas somas de dinheiro para as nações europeias em processo de reconstrução após a Primeira Guerra Mundial. Então, era preciso reerguer a Inglaterra, era preciso reerguer também a economia da França, da Alemanha. Então, esse dinheiro vem de onde? Dos Estados Unidos. Deixa eu dar aqui uma boa tarde especial para a galera de São João do Divino, né, que estão aí conectados. Um alô, boa tarde especial, tá certo? Desejo sucesso para todos vocês. Isso, São João do Divino, olha aí, né, nosso amigo Jackson deu agora um close, a galera tá acompanhando a aula. E também para Santa Luz, né, Jackson? Santa Luz também está acompanhando. Estou vendo aqui, tem um videozinho de Santa Luz. Um alô especial, um abraço especial para vocês, tá bom? Ok? Voltando agora, Jackson, vamos dar sequência, né? Então, veja que os Estados Unidos era uma nação credora. Professor, o que é isso, nação credora? Porque eles emprestavam muito dinheiro a juros. Como eu já falei há pouco, né, os norte-americanos lucravam de todo jeito. Ou lucravam através, né, da venda dos seus produtos fabricados nos Estados Unidos, ou então através, né, do empréstimo de dinheiro a juros. Tá legal? Vamos em frente. Para que vocês tenham uma ideia de como é que era isso em números, essa riqueza norte-americana, eu trouxe esse gráfico, né? Esse gráfico que eu peço que vocês atentem para esse lance de gráfico, né? Porque o Enem adora, né, trabalhar com tabelas, com gráficos, né, com essas informações de números, e nos pedem, viu, galera, que nós façamos uma interpretação desses dados, tá? Vamos lá. Aqui vamos fazer uma leitura do gráfico, porque não é só texto que a gente lê não, viu? A gente faz também uma leitura do gráfico. Olha só o que esse gráfico diz. Está aqui as informações. Investimento em bilhões de dólares, tá? E aí coloca período. Esse período vai de quando? De 1869 até 1904, beleza? Então pega do final do século XIX e começo do século XX. E considera, vejam bem, 3 aspectos: investimento dos Estados Unidos no estrangeiro, investimento estrangeiros nos Estados Unidos e posição líquida dos Estados Unidos. Líquida é o quê? É 1 menos 2. É quanto que os Estados Unidos investem fora, em outros países, na Inglaterra, na França, no Brasil, né, na Alemanha, e quanto que esses países investem nos Estados Unidos. Olha, galera, veja vocês o que acontece com o investimento dos Estados Unidos em outros países. Aumentou de 0,08 bilhão de dólares para praticamente 11 bilhões de dólares no começo do século XX, tá? Então, a economia dos Estados Unidos, ela vinha assim de forma muito ativa, né? De uma forma muito pujante, né? Observe bem que essas informações, por exemplo, entre 1914 e 1919, ou seja, durante a Primeira Guerra Mundial, que ela vai de 14 até 18, olha só o que aconteceu com os investimentos dos Estados Unidos no exterior. Dobraram de 3,7 bilhões de dólares para 7 bilhões de dólares. Então, exatamente dobraram, tá certo? E os investimentos estrangeiros nos Estados Unidos? Ah, meu povo, aqui já é o contrário. Aqui faz cair. Veja bem, vai caindo de 6 bilhões para 7, para 3, para 3,9. Ou seja, 4 bilhões. Tá? Então, aqui a gente pode até arredondar, né? 11 bilhões aqui. 11 bilhões são os investimentos dos Estados Unidos no exterior. E 4 bilhões de dólares são os investimentos dos estrangeiros, né, de outros países, dentro dos Estados Unidos. Qual é o resultado? Posição líquida? 11 menos 4, 7. Não é verdade? Ou seja, tinha 7 bilhões de dólares a mais, né, nessa relação entre a quantidade que os norte-americanos investem no exterior, né,
e a quantidade, né, de bilhões de dólares que as outras nações, né, investiam nos Estados Unidos, numa relação desigual de 7 bilhões. Por aqui você tira o quanto que a economia norte-americana era poderosa nas primeiras décadas do século XX, tá? E aqui uma imagem, né, digamos assim, para nós do século XXI, não causa estranheza, né? Nossos amigos que estão acompanhando a aula em Pavo Sul, né, em Taueira, Santa Luz, tá? Jacobina, tá? Barro Duro, estão conectados. Inclusive nas imagens do IPTV, Jack, você estava vendo que é uma realidade, não só no nosso estado, do Piauí, como no Brasil como um todo, a quantidade de alunas, né, mulheres na sala de aula, que depois vão para as universidades, que vão para o mercado de trabalho, ou seja, é uma realidade totalmente diferente do começo do século XX, há 100 anos atrás. Mas o que aconteceu? Olha essa imagem, aqui é uma fotografia. Você está vendo duas mulheres numa indústria, numa espécie de um torno, né? Então, a presença das mulheres, né, no conjunto da sociedade, no trabalho feminino, teve um aumento de 22% durante a década de 20. Ou seja, isso é interessante. É um resultado de uma época, né, em que as mulheres elas passam a ocupar espaço no mercado de trabalho. Elas não ficam tão somente, né, em casa, cuidando da família, dos filhos, né, do esposo, essas coisas. Elas passam a ter um protagonismo. E isso é muito interessante. Mas isso é resultado de quê? Bom, em parte das lutas sociais, das mulheres, pela emancipação feminina. As mulheres buscando direitos, se libertar, para adquirir seu espaço, para não ficar ali subordinada ao pai, né, ao esposo, ao irmão mais velho, enfim. Mas casado também, além dessas lutas sociais, as mulheres se manifestando, indo para as ruas com faixas, cartazes, mas também, não resta dúvida, a euforia econômica, né? Porque havia necessidade de mão de obra. É bem verdade, e a parte lamentável dessa história é que os empresários, né, os industriais, eles pagavam essas mulheres operárias um salário menor, né, para elas fazerem o mesmo serviço que os homens faziam nas fábricas, né? É a exploração do trabalho feminino, que é algo que vem sendo estudado e discutido há algum tempo. A humanidade precisou evoluir muito, né? E resultado de muita organização, tanto da parte dos operários e operárias, para garantirem direitos. Hoje não é favor, é direito, mas foi conquistado, não caiu do céu, tá certo? O fato, por exemplo, no nosso país, né, a Constituição, lei maior, lei Carta Magna, ela proíbe, né, que haja qualquer tipo de tratamento diferenciado, né, em relação ao trabalho feito pelo homem e pela mulher. Tá bom? Ok? Luiz Fernando, boa tarde. Gabriel Medina, está normalizando aí a internet. Está normalizando. Tá certo? Vamos dando sequência aqui à nossa aula. Olha essa imagem. Entendeu? Então, os Estados Unidos, vocês estão acompanhando a sequência, né? A Europa teve seu parque industrial destruído com a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos não foram afetados, né, pelos bombardeios da Primeira Guerra. A indústria, ela consegue se desenvolver e fabrica muito. Olha esse cartaz. O que está escrito aí? Esta é a TV mais procurada na América, essa Admiral 21 polegadas, custando, não sei por que não arredondam logo isso, olha, $199,95. Ora, mais, $200. Então, isso era preto e branco, olha a imagem aí, tá? Então, era a sensação do momento, entendeu? Era algo de ultra tecnologia, tá? E as pessoas começaram a comprar muito, às vezes sem poderem comprar, né? E aí recorriam a empréstimos, que tinha muito dinheiro sendo emprestado, entendeu? Depois ficava endividado para pagar esta televisão, para pagar os outros eletrodomésticos, ou seja, uma euforia econômica, ou seja, as pessoas querendo comprar, um consumismo muito alto. É o que está colocado aqui, consumismo acelerado. Consumismo, pessoal, chega a ser tipo uma doença, né? Porque é uma coisa... Olha aí, Gabriel Medina, até botou aqui no bate-papo, né?
199,95, então, meu Deus do céu, arredondar logo isso, né, Gabriel? É $200 e pronto. Isso é uma estratégia, né, Gabriel, que os caras utilizam ainda hoje para atrair o cliente, né? O cara está comprando, achando que está comprando. Não, foi. Não, ora, como é que não foi 200? Lógico, 5 centavos. E aí, Gabriel, o que é o consumismo? É tipo uma doença. É quando a pessoa compra de forma desplanejada, né? Quando não está, muitas vezes, nem precisando daquilo, né? Uma comadre minha, ela diz o seguinte, que o cartão de crédito, por exemplo, existe para que as pessoas comprem o que não precisam com o dinheiro que não tem. Olha que loucura. Primeiro é comprar o que não precisa. Ora, mas se eu não preciso disso aqui, por que eu vou comprar? Mas o capitalismo trabalha muito com isso. Compre, compre, compre. Desde quando você acorda até você dormir, você é cercado de pessoas lhe oferecendo alguma coisa. Né? Compre isso, compre aquilo e tal. E para pagar com o que não tem. Porque o cartão de crédito diz que você tem 3, 4 mil, 5 mil de limite. Né? Muitas vezes não quer nem saber quanto é que você ganha, quanto é o seu salário. Ele quer que você se endivide, muitas vezes. Né? Então, uma onda de consumismo aconteceu nos Estados Unidos, no começo do século XX. Um consumismo acelerado, levando as pessoas a comprarem carros, artigos eletrodomésticos de maneira desenfreada. Muitas vezes, sem nem analisar se estavam precisando daquele eletrodoméstico, né? Por exemplo. Era muito mais resultado do efeito da propaganda e daquela onda consumista, né? Esse consumismo ancorava-se, ou seja, ele se apoiava na expansão do crédito que acontecia nos Estados Unidos sem nenhum tipo de regulação ou intervenção estatal. Olha, bem aqui eu chamo sua atenção. Bem aqui eu chamo sua atenção, porque essa crise de 29, viu? Boa tarde, Nicolas Henrique. Seja bem-vindo. Então, olha só o que está colocado nesse segundo parágrafo. Esse consumismo, ele se baseava, ele se ancorava muito, mas é muito mesmo, tá bom? Numa expansão do crédito. A pessoa via a televisão, nesse cartaz, nos Estados Unidos, achava interessante, eu vou comprar, o meu filho está pedindo, quer assistir um filme e tal, e olha só, veja bem, não tendo como comprar, mas, opa, no problem, isso não é problema, né? O banco lhe empresta, só que o cara vai ficar endividado, né? Ele não vai ter como pagar, tá certo? E aí, meus queridos, toda essa expansão do crédito acontecia sem nenhum tipo de regulação, ou seja, o governo se afastando, né, de regulamentar essas relações econômicas, tá certo? Porque estava muito forte a onda do liberalismo. E o que é que o liberalismo defende? O liberalismo defende a não intervenção do Estado na economia. Tá certo? Então, não regulamentar, não fiscalizar, não punir quem está agindo de forma desonesta, os empresários que eu estou me referindo. Então, ficaram tudo solto. Isso vai ter a ver com a crise de 29? Só tem a ver, senão vejamos. E a indústria? A indústria está aqui, fabricando em larga escala. Para vocês terem uma ideia, entre 1923, os Estados Unidos possuem uma taxa média entre 23 e 29. Uma taxa média de desempregados na ordem de 4%. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, veja bem, isso quer dizer que de cada 100 empregados nos Estados Unidos, 4, né, estavam desempregados. De cada 100, 4 estavam sem emprego. Meus queridos, isso é preocupante? De certa forma, sim, porque são pais de família, mãe de família. Agora, numa relação comparando com outros países, por exemplo, é um percentual até tolerável, vamos dizer. Agora, a produção de automóveis aumentou 33%. Ou seja, aumentou em larga escala a produção de automóveis, né? A questão vai ter consumo para esses veículos, né? Essa era a grande questão, porque se não vender esses automóveis, tá bom? Vai acontecer o quê? Se não vende esses automóveis, vai gerar desemprego. Esses 4% pode aumentar. Ao invés de 4%, vai para 10%, 20%, que é o que acabou acontecendo, tá bom? O número de indústrias instaladas nos Estados Unidos aumentou por volta de 10%.
e o faturamento do comércio quintuplicou. Então, assim, você precisa entender isso. Eu sei que para você compreender a crise 29, como eu já falei no início da aula, há necessidade que você entenda de economia, né? Um pouquinho, alguns conceitos pelo menos superficiais, tá certo? E você sabe que é uma oportunidade que vocês estão tendo, né, de ter o contato com esse tema da crise 29, como eu já falei, né? Que ele acaba repercutindo em outros temas. Quando você estiver estudando nazismo, fascismo, Segunda Guerra Mundial, Revolução de 30, você é preciso que tenha aprendido direitinho, né, o que foi a crise 29, tá bom? Diga lá, meu amigo Gabriel Medina, fique à vontade, para você poder participar da aula, perguntar e aprender mais. Porque quando você estiver assistindo a aula desses outros temas que eu já falei, vai ficar muito, muito mais tranquilo, tá bom? Bom, acontece o boom econômico, é tipo uma explosão mesmo. Olha essa fotografia. As pessoas na Bolsa de Valores, elas estão negociando ações. Durante a década de 1920, tá? Os investimentos, as ações das empresas na Bolsa de Valores de Nova York tiveram saltos consideráveis. As ações, alguma coisa estranha. Porque o povo não tem aquele ditado, quando a esmola é demais, né, o santo desconfia. É isso que a gente vai comentar. Por que estas ações mudaram sempre de valor? Ô, Jackson, baixa só um pouquinho aí as postagens, Jackson, da pergunta. Tem uma pessoa que fez uma pergunta. Isso, voltar um pouquinho. Pronto, Gabriel Medina, prof. Aí o Edmar perguntou, crise 29. Eu vou ler as perguntas que tem a ver com a aula, tá bom? Crise 29. Quer dizer que essa... Só um pouquinho. Pronto. Quer dizer que essa crise aconteceu em 29? Exatamente. Edmar, ela acontece em 29. Também você pode encontrar nos livros didáticos, viu, Edmar? Ou então na sua prova, como a Grande Depressão Econômica, ou a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? Tudo isso teve como localização no tempo em 29, viu, Edmar? Logo, logo vamos estar lembrando de muito disso aí, nós estamos em 23, no momento que essa aula está sendo gravada, né, ministrada em 23, fica aí no YouTube, mas daqui a alguns anos, quando for em 29, vocês podem lembrar que vamos ter uma série de eventos, congressos, palestras, livros sendo publicados, matérias em revistas sobre o centenário da crise 29, porque teve impacto, repercutiu, ok, Edmar? Vamos lá, Gabriel Medina. Então, a cada aumento de automóveis, abaixa a porcentagem de desemprego, é isso? O aumento, não necessariamente, né, Gabriel? Assim, se você aumenta a produção e vende a sua produção, tranquilo, pode até gerar mais emprego. Agora, se você aumenta a produção e os automóveis, Gabriel, ficam ali no pátio das montadoras, né? Aí nós vamos ter um problema sério, porque geralmente os empresários eles começam a cortar a despesa logo para salário, ou reduzindo o salário e mantendo alguns empregados, ou mesmo desempregando, tá certo? Então, tem que ver essa relação entre produção e venda, viu, Gabriel? Não é só com automóveis, com qualquer empreendimento, tá certo? Subir mais um pouquinho, ver se tem alguma outra pergunta, vai poder... Professor, você acha que as instalações de hoje são muito maiores do que as de antes? As instalações nas indústrias, sim, com certeza, né? As instalações... porque Yasmin, deixa eu ver a pergunta da Yasmin, deixa eu só... Agora, as outras já comentei. Aquelas que tinham a ver com o assunto eu estava comentando, né? Yasmin, essas instalações de hoje, Yasmin, elas são muito resultado da pressão ao longo de séculos, décadas, né? Movimento sindical que exige melhores condições de trabalho, né? Mais dignas, mais segurança. Então, hoje tem, né, a obrigatoriedade de se usar, né, os equipamentos de segurança, né? Tá certo? Então, isso tudo é resultado também de muita pressão por um lado. E os governos, aqui no Brasil tem o Ministério do Trabalho, né, que fiscaliza as empresas e observam se isso acontece. Gabriel Medina, entendi. Ah, beleza, Gabriel. Bacana. Então, vamos lá. Voltando aqui para a tela, boom econômico durante a década de 20, né? Especulação financeira. As ações eram compradas na Bolsa, né, esperando que elas se valorizassem, para logo em seguida revendê-las. Como é que a gente chama isso? Especulação.
cara compra, mas com aquele objetivo. Tão logo, né, as empresas prosperem, porque ações você sabe como é que funciona, né? Boa tarde, Victor de Souza, seja bem-vindo. Kaique Barbosa, boa tarde. Diego Matos, boa tarde. Boa tarde a todos vocês, sejam todos bem acolhidos, né? Nós estamos falando hoje sobre a crise 29, tá legal? Então começou a ver, olha essa imagem, né? As pessoas se concentrando em frente à Bolsa de Valores de Nova York, um tumulto, né? Esse processo fazia com que os valores das ações aumentassem, pois havia muitos compradores e criava uma falsa sensação de prosperidade. Vocês sabem como é que funciona, né? Bolsa de valores. O cara quer montar uma fábrica, fabricar isso aqui e tal, mas ele não tem a grana suficiente para montar um empreendimento. O que é que ele faz? Ele comercializa, não é, um lote de ações na Bolsa de Valores e divulga, olha, eu vou fabricar esse negócio, é interessante, a galera está comprando, não vamos vender muito, vai ter lucro e você vai lucrar, e vamos lucrar junto. Agora, se eu tiver prejuízo, vamos ter que dividir o prejuízo também. Ou seja, se a empresa prosperar, as ações, elas aumentam. Se tiver prejuízo, as ações caem e é um risco, é um investimento de alto risco. Às vezes as pessoas lucram muito na Bolsa de Valores e às vezes perdem muito. O lance qual é? É comprar as ações quando elas estão em baixa e vender quando elas estão em alta. Quem comprou as ações da Microsoft, né, quando o Bill Gates montou a empresa há muito tempo atrás, bem baratinhas as ações, estão rindo para as paredes. Por quê? Porque as ações da Microsoft hoje são bem valorizadas, né? Tá certo? Então, isso depende muito do time, do momento. Tá legal? E vocês sabem que ainda hoje, viu, Vitor? Você está acompanhando o noticiário, tem dois indicadores que é interessante a gente ficar de olho. No dólar e na Bolsa de Valores. Porque quando o dólar está em alta e a Bolsa está em queda, a situação não está boa. Porque o dólar em alta aumenta, repercute no preço de muitos produtos, que são dolarizados, que são cotados de acordo com o dólar. Quando as ações na Bolsa de Valores estão em baixa, isso quer dizer que a economia também não está legal, né? As empresas não estão vendendo, né? Como se espera. Agora, qual é a situação desejada? É o dólar em baixo, né? A nossa moeda mais valorizada, o real, e as ações, a Bolsa de Valores em alta. Tá legal? Vamos em frente. Olha essa imagem. Alegria. Esses caras, esses rapazes, essas moças estão aí brincando, se divertindo. Eles não sabem. Aqueles que tinham ações na Bolsa de Valores, eles estão quebrados. Por quê? Porque as ações elas se desvalorizaram rapidamente. Muitos empresários industriais desonestos divulgavam valores que não existiam. Os balancetes eram adulterados. As pessoas eram enganadas. Não havia uma fiscalização por parte do governo. Depois que aconteceu essa bagaceira toda em 29, né, os países aprenderam. Hoje em dia, para uma empresa negociar ações na Bolsa de Valores, ela passa por auditoria, é fiscalizado, não é assim de qualquer jeito, não, na tora não, tá certo? Toda essa prosperidade nos Estados Unidos estava amparada em bases extremamente frágeis. O crédito desregulado e o crescimento da especulação financeira criaram uma bolha de falsa prosperidade. Tá ligado? Falsa prosperidade. Você pensa que está rico, mas não está. Você está muito pobre. Por quê? Porque aqueles milhões de dólares que você tem em papéis de ações que você comprou não vale nada. Você foi enganado. Quando as pessoas perceberam isso, elas entraram em pânico. Olha aqui o povo, olha a multidão diante do banco da União Americana, né, nos Estados Unidos. A demanda da massa não podia acompanhar, não acompanhava a produtividade em rápido crescimento do sistema industrial. O resultado é superprodução e especulação que provocou o colapso. Grife, pois não. Certo. Ah, sim, vamos ter uma interação agora, é? Certo.
Ok? Vamos lá. Então, pessoal, grife bem, viu, Luiz Fernando? Veja bem, o que era superprodução? É uma produção além da capacidade, né? Além da capacidade de consumo, tá legal? Além da capacidade de consumo. E especulação é exatamente isso que nós estávamos comentando há pouco. Esse comércio intenso de venda de ações na Bolsa de Valores, numa forma assim muito anormal, atípica, né? Em que os preços aumentavam assim, bruscamente. Isso não era normal, tá? Olha essa imagem. Essa imagem retrata bem essa contradição. Você está vendo aí um outdoor imenso, né, atrás, aqui uma fila de homens e mulheres norte-americanos, estão numa fila aí para receber alimento, tá? E atrás diz o seguinte, não existe uma sociedade mais próspera do que a americana. Olha só, nem o mercado americano, nem dos países não tiveram condições de absorver a quantidade de mercadorias que eram produzidas. Ou seja, essa imagem, ela retrata essa contradição. Então, os Estados Unidos não era mais essa sociedade pujante, dinâmica, rica, de prosperidade, né? Como eles retratavam. Então tá aí. Essa fotografia, ela está em quase todos os livros didáticos, né? Quando fala em crise 29. Ela, a Margaret, o nome dela, uma fotógrafa norte-americana, ela conseguiu captar, assim, numa imagem, muitas informações. Você veja o outdoor ali atrás, né? Que passa uma ideia diferente da realidade. Tá? Porque a realidade é exatamente de desigualdade. Galera, vamos rapidinho, no final dessa aula agora, colocar em prática o que nós aprendemos. Tá legal? Laiânia, Wagner, Caqui, Gabriel, Medina, Luiz Fernando, Victor de Souza. Vamos, então, resolver essa questão. O que é que ela diz? No fim da década de 20, anos de prosperidade, uma grave crise econômica, conhecida como Grande Depressão, ela começou nos Estados Unidos e atingiu todos os países capitalistas. O economista John Kennedy Galbraith, ele afirma que, abre aspas, à medida que o tempo passava, tornava-se evidente que aquela prosperidade não duraria. Dentro dela estava contida a semente da sua própria destruição. Ou seja, era tudo ilusão. Não era coisa sólida, era passageiro, né? Bom, aí vem o comando da questão. O comando é essa parte bem aqui. A aparente prosperidade pode ser percebida nas seguintes características. Vamos ver quais são as características que têm a ver com essa aparente prosperidade. O que diz a alternativa A? O aumento da produção automobilística, a expansão do mercado de trabalho e a falta de investimentos em tecnologia. Olha, chegou o momento que eles começaram a parar de produzir, porque não estava vendendo. Produzir para quê? Para estocar? Então está errado. Aumento da produção, está errado. Expansão do mercado de trabalho, porque vamos ter demissão, desemprego. Entendeu? Então, a alternativa A você elimina. B, destruição dos grandes estoques de mercadorias. Aumento dos preços agrícolas e aumento do salário. Está tudo errado. Por quê? Olha, primeiro que eles não destruíram mercadoria, não chegaram a tocar fogo em tratores, em carro, não. Aqui no Brasil você tocou fogo em café, nos Estados Unidos não. Né? Aumento do preço agrícola. Ora, mas se não estavam vendendo nem com aquele preço que eles estavam ofertando, imagine se aumentasse, né? Aí que não vendia mesmo. E aumento de salário. Não tem como aumentar salário. Não tem como aumentar salário. Descarta B. Alternativa C. Cultura de massa com a venda de milhões de discos. Não estavam vendendo nada. Ora, mas se os caras estavam numa fila para receber um prato de sopa, vai comprar disco, rapaz? Então tem algumas alternativas, né, que você elimina pela lógica. Tá? Dívida de guerra dos Estados Unidos também está errado. Os Estados Unidos, pelo contrário, ele era credor. Ele estava emprestando dinheiro para outras nações. Tá certo? E o aumento do número de emprego. Não, pelo contrário. É aumento do número de desempregos, de desempregados. Tá certo? De desempregados. O que diz a alternativa D? A crise de superprodução, ok. Estavam produzindo demais, né? Não estava tendo, era consumo. Especulação desenfreada na Bolsa de Valores, também está ok. Houve uma correria para a venda de ações, né? E eles descobriram que as ações não tinham mais valores, tá bom? E queda
Na renda dos trabalhadores também está certo. Os trabalhadores tiveram uma queda muito forte na sua renda. Então, essa alternativa, a alternativa D, é a alternativa correta. O que é que tem de errado na E? Aumento do mercado externo? Não. O mercado não foi cair? Ninguém estava comprando mais nada. O mito do American Way of Life, tá certo? O modo de vida americano. E a intervenção do Estado na economia. Olha, essa intervenção veio depois, né? Ela veio depois com o New Deal. Mas, de qualquer maneira, não houve aumento do mercado externo. Tá legal? Meus queridos, vamos fazer um rápido intervalo agora, tá certo? E logo, logo vamos retornar